Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime. Vamos falar do episódio número 11 de Boku no Hero Academia, quarta temporada. Episódio esse que falou bastante sobre você aceitar você mesmo. Vou falar um pouco sobre esse tema, né? E também vou falar sobre outras coisas do episódio. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Não se incomoda com o meu nariz, eu dei uma batida nele hoje. Compra o mangá, tá no comentário fixado o link para você comprar o mangá de Boku no Hero Academia. E aguarda a vinheta. A gente tem dois personagens principais nesse episódio e uma mensagem recorrente. Dois personagens são o Shizaki e o Lemillion, obviamente. Foi o foco do episódio. Só que esse episódio ele fala muito sobre você aceitar quem você é e, além disso, o como você se enxerga e como é importante você colocar a maneira como você se enxerga para o mundo. Então, vamos dar exemplos. O Lemillion e o Shizaki. O Shizaki, ele não assume o próprio nome, ele não quer mais ter o próprio nome, ou seja, a individualidade dele, o que ele é, ele não gosta disso, ele não gosta de quem ele é. Ele não gosta do que ele é, de quem ele era, né? É um personagem que se nega, um personagem que destrói, é um personagem que o objetivo dele é que as pessoas não tenham individualidades, que elas não se mostrem, que elas coloquem máscaras. Todos os caras que estão perto dele têm máscaras, né? Ninguém é ninguém, são todos a máfia, todos a Yakuza, saca? Então perde-se da sua individualidade para contemplar a ideia de um todo. Já o Lemillion, ele é o oposto disso. Ele aceita a própria individualidade, ele aceita os próprios defeitos, ele aceita o que ele é, ele mostra, o rosto dele é muito chamativo. Então o Lemillion, mesmo depois que ele perde o poder, ele ainda é um herói, porque ele se considera um herói. Ele se enxerga como herói, apesar do poder dele. Não importa se ele está com poder ou não, diferente do Shizaki. A ideia do Shizaki é tirar o poder de todo mundo para que ninguém tenha individualidade, para que todos sejam iguais. Ou seja, tem muito a ver com a personalidade dele, o que ele abandonou. Já o Lemillion tá dizendo para ele, cara, não importa isso, o que importa é como você se vê, o que importa é o que você faz com a sua individualidade. E não ter ou não uma individualidade. É o que você faz como ser humano. Então, o Lemillion, mesmo sem individualidade, continua sendo herói. Ou seja, ele continua sendo alguém. Ele continua tendo a sua própria personalidade. E essa personalidade é capaz de modificar o mundo ao redor. Nesse episódio, você tem até um momento onde o Shizaki é super valorizado, né? Porque aquele cara muito forte que derrotou o nosso querido Red Riot, esse cara falou, eu não consigo derrotar o Shizaki, eu perdi todas as vezes pro Shizaki, né? Então a gente já tinha o poder do Shizaki elevado. E o que acontece nesse episódio? O Lemillion dá conta dele e de mais 2, 3, 4. E o que isso está mostrando? Isso está mostrando que a vontade do Lemillion, os objetivos do Lemillion, a personalidade do Lemillion é muito mais forte, muito mais centrada do que todos esses caras. O Lemillion é um cara muito superior a eles, mentalmente falando. Inteligência, ele consegue prever as respostas dos inimigos, prioridades, o que priorizar, o que não priorizar. O Lemillion é muito inteligente, tanto no aspecto psicológico, ou seja, do como ele lida com a situação, como ele lida com os seus próprios defeitos e qualidades, quanto do aspecto estratégico no sentido da batalha. E além de tudo isso, existe uma diferença brutal no que tem a ver com como observar o outro. O Lemillion valoriza a questão de observar o outro, de que existe uma outra pessoa e que essa outra pessoa está pensando na frente dele. Então existe uma pessoa na frente dele e ele tem que levar em consideração as decisões dessa pessoa, né, como ela vai se comportar. Já o Shizaki, ele não pensa nisso, ele confia tanto na força dele e na força das pessoas ao redor, no que depende dele, digamos assim, que ele não consegue prever o que o outro está pensando, porque ele não consegue olhar para o outro como pessoa, ele não consegue olhar para o outro como alguém capaz de tomar uma decisão mais inteligente do que a dele. Ou seja, ele acaba não conseguindo derrotar o Lemillion. O único momento em que o Lemillion, enfim, é derrotado, porque ele não é no momento que o cara pega a arma e ele fala, eu tô vendo esse cara fazer tal coisa, o que eu posso fazer para esse cara
ter que parar de usar a habilidade dele. O que eu vou fazer? Ou seja, ele levou em consideração quem é o Lemillion. Ele levou em consideração o que o Lemillion está fazendo. E aí ele deu tiro na Eren. E foi nesse momento que o embate ficou mais equilibrado. Porque houve um reconhecimento por parte do inimigo de que o Lemillion é capaz, que o Lemillion é muito forte. Então esse episódio, desde as primeiras frases ali, onde falou da Magni, né? Não erre mais se é ele ou ela, é ela. Ou seja, mostrando a questão do como a pessoa se coloca no mundo, como é importante respeitar o como a pessoa se coloca no mundo. Desde aquela hora até esse momento, que é justamente o pessoal fica pensando: ah não, ele é só a habilidade dele, então eu vou tirar a habilidade dele, ele não vai ser mais ninguém. Você tá menosprezando o quanto ele quer ser herói, porque você tá colocando como herói apenas as pessoas que têm habilidades. E a questão do herói não tem a ver com força necessariamente, ela tem mais a ver com atitude. E é isso que o Lemillion mostra. Então quando você menospreza a maneira como o Lemillion se coloca no mundo, você acaba se ferrando. Quando você menospreza os outros, a individualidade dos outros, como eles se colocam, como eles se enxergam, quando você não enxerga ninguém, quando você não quer se enxergar como alguém, quando você quer que ninguém também seja ninguém, certo? Que isso é o Shizaki escrito, você perde coisas como, por exemplo, uma autoevolução, um autoconhecimento, pessoas ao redor que te respeitem não somente pela força, pelo medo, mas também pelo exemplo, por quem você é, né? Então você perde uma série de situações que vêm para você automaticamente quando você tanto olha o outro como uma pessoa, quanto olha para si como uma pessoa e se coloca no mundo. E o legal é que os dois vilões da Liga dos Vilões que estão aí são dois vilões que têm problemas com relação à personalidade. Um tem um problema com relação a se dividir e faz cópias de outras pessoas, ele não consegue identificar quem ele é de fato, ele tem um problema de personalidade, como ele se identifica, como ele se coloca no mundo. E a Koga, que se transforma em outras pessoas, ela também não tem uma individualidade. Então as duas pessoas que não têm individualidade, que elas não conseguem se identificar como uma pessoa no mundo, que elas não conseguem identificar qual é o objetivo delas no mundo, essas duas pessoas são justamente as duas pessoas que foram para junto do Shizaki, porque elas têm muito mais a ver com o Shizaki. Elas têm uma proximidade com o Shizaki, querendo ou não, que é a proximidade de ou negar quem você é ou não saber quem você é. Esse episódio ele trata de várias coisas com relação a isso, a personalidade, quem você é, como você se enxerga, como você coloca isso pro mundo, qual a importância de você colocar isso pro mundo e como é importante também você se autoconhecer bastante, saber dos seus defeitos, das suas qualidades para poder, em momentos que você precisar, tomar as decisões mais adequadas para a situação. Então é isso, galera, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, baixa o PicPay, coloca o meu código lá, que você vai estar ganhando 10 conto para gastar no cartão de crédito. E também você pode se inscrever no canal, você pode ser um assinante do canal e contribuir com o crescimento deste canal maravilhoso, que é o meu canal, o canal YouTuber de Anime. Galera, é isso, muito obrigado, valeu, falou!